no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Tem agitação nos bastidores políticos na região metropolitana de Fortaleza e também na região do Cariri. Isso com a primeira visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje ao Ceará. O presidente Lula lança na região metropolitana de Fortaleza o programa de escolas em tempo integral e na região do Cariri o Pacto Nacional pela Retomada das Obras da Educação Básica. Quem chega agora com essas informações é o repórter Carlos Alberto. O presidente Lula visita nesta sexta-feira o estado do Ceará e cumpre agenda em Fortaleza e na cidade do Crato. Será a primeira visita de Lula ao Ceará após as eleições de 2022. A agenda terá 2 eventos. Em Fortaleza, o presidente Lula, ao lado do ministro da Educação Camilo Santana, do governador Eumano de Freitas, participa no centro de eventos do lançamento do programa Escolas em Tempo Integral, uma marca das gestões de Camilo Santana no governo do estado. Antes de chegar ao centro de eventos, Lula, Camilo e Eumano visitam uma escola estadual de ensino médio de tempo integral, Johnson. A agenda tem ainda uma visita à região metropolitana do Cariri para inauguração às 14h30 na cidade do Crato, do Centro de Educação Infantil Moacir Soares de Siqueira. E em seguida, do lançamento do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Em todo o Brasil, são pelo menos 3.119 obras paradas, envolvendo creches, escolas e quadras esportivas. A retomada das obras paradas nas unidades de ensino é uma das principais ações do ministro Camilo Santana, que quer também espalhar pelos municípios brasileiros a boa experiência do Ceará com as escolas de ensino em tempo integral. Com o apoio do hoje ministro Camilo Santana e do governador Eumano, Lula recebeu no segundo turno 69,97% dos votos válidos no Ceará. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. O governador Eumano de Freitas diz que o presidente Lula deixará boas notícias para o Ceará e para o Brasil. Nós vamos aqui inaugurar uma escola em tempo integral. O presidente deve lançar algumas medidas referentes à escola em tempo integral para o Brasil inteiro e vai ao Cariri para inaugurar um centro de educação infantil e deve também anunciar medidas para o Brasil inteiro na área de educação infantil, de obra parada. Então nós vamos estar com muito orgulho recebendo o presidente Lula e temos boas notícias para o povo cearense e para o povo brasileiro. Também nessa agenda, tanto na região metropolitana do Cariri quanto na Grande Fortaleza, Beto Almeida, entra no discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a sanção da lei que destina 7 bilhões e 300 milhões de reais no orçamento da União para os estados e os municípios pagarem o piso da enfermagem. Piso da enfermagem que está na lei desde o ano passado e que começa a ser cumprido agora, no mês de maio, pelos estados e pelos municípios, a partir da liberação desse recurso do orçamento da União. E vamos esperar que outras boas notícias, como disse o governador Eumano de Freitas, sejam anunciadas pelo presidente Lula no Ceará. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Tem sim, Luzenor. Hoje, como se disse aqui, a sexta-feira está bem agitadinha no âmbito político, muitas notícias boas para o país, para o Ceará. É interessante essa agenda do presidente Lula, a primeira que ele faz deste seu terceiro mandato como presidente eleito, porque ele está centralizando, focando as atenções em uma agenda exclusivamente da educação, Luzenor. E antes mesmo, por exemplo, porque a agenda do presidente Lula ela está marcada em 2 importantes momentos. Um aqui em Fortaleza, depois no Crato à tarde. Mas, por exemplo, antes mesmo aqui do Centro de Eventos do Ceará, onde ele vai fazer o lançamento desse programa de escolas em tempo integral, Luzenor, ele já vai visitar uma escola às 9 horas. Tá? É uma escola aqui em Fortaleza, a Escola de Ensino Médio Johnson, está na agenda do presidente Lula, e daí é que ele segue para o Centro de Eventos, onde fará o lançamento desse importante programa, que é, inclusive, um dos debates, uma promessa de campanha de ampliar as escolas em tempo integral em todo o país. O Ceará tem dado um bom exemplo na ampliação da oferta do tempo integral para alunos do ensino médio, mas também tem avançado no ensino fundamental já com alguns municípios. E olha só, a ideia do presidente Lula é que
pelo menos garantir investimentos em torno de 4 bilhões de reais e ampliar a oferta de matrículas para essas escolas que vão funcionar o dia todo, Zenô, em pelo menos mais 1 milhão de matrículas. Então, é uma informação boa, é uma informação que tem um certo peso, porque isso, claro, tem também, Luciano, um comprometimento muito forte e um fortalecimento, vamos dizer assim, também político do próprio ministro da Educação, Camilo Santana. Então a gente tem que entender que esses dois momentos, além de trazerem informações boas e relevantes para o governo, porque é uma agenda extremamente positiva para o governo federal, depois de tantos reveses na semana passada, tem também esse componente político, que é o fato de que ele valoriza mais ainda o ministro da Educação, Camilo Santana, que é cearense e está indo na cidade do Crato, que é o berço de onde nasceu Camilo Santana. E prestando atenção, nós estamos falando de duas cidades que têm um peso político e estratégico bom para o PT, que é Fortaleza e Crato, na região do Cariri como um todo. E tem um detalhe, viu, Luciano, que aqui a gente vai ter que prestar atenção também, para a gente acompanhar nesse componente político aí, vamos ver qual vai se dar a presença de deputados, principalmente da bancada federal, nesses eventos, nos dois eventos do presidente Lula. É porque a gente até comentou aqui que a bancada esteve reunido na última quarta-feira em Brasília, para discutir a questão do orçamento e tal, mas também houve uma fasezinha de reclamação. Os deputados, muitos deles disseram, Zeno, que não haviam ainda confirmado o convite para se fazer presente nesses eventos do presidente Lula. Então, é mais um componente político nessa história só. Daqui a pouco a gente fala também sobre outra queda de braço dentro da bancada do Ceará, que é a guerra pela divisão dos cargos federais. Tem briga mesmo para valer. E ainda sobre essa agenda do presidente Lula, lembrar, Beto Almeida, que as escolas, o programa de escolas em tempo integral no Ceará começou em 2016 e se transformou em uma das principais marcas da gestão do então governador Camilo Santana, que exerceu 2 mandatos de governador e saiu em 2022 para disputar um mandato de senador e hoje é o ministro da Educação. Então tem esse registro que a boa experiência do ensino em tempo integral no Ceará abriu caminhos para essa política pública ser realizada também em todo o Brasil. E aí, Luciano, a gente falou aí da escola em tempo integral, claro, mas aí no Crato o momento será outro, que é exatamente de lançar o programa que vai recuperar escolas, creches, quadras, obras federais da área da educação que estavam paralisadas, que contou inclusive no início do governo com a ajuda dos próprios municípios em todo o país, identificando essas obras, colocando aquelas que estavam em condições de ser recuperadas, as que eram prioritárias. Então, esse programa também tem uma importância grande, Luciano, porque vai finalmente dar concretude, dar finalidade a projetos na área da educação que estavam literalmente abandonados. Então, a gente não pode deixar de considerar que não é estratégico, que não é importante, por exemplo, quando você vê uma obra pública, principalmente uma possibilidade de vir a se tornar numa creche, numa escola, numa quadra de futebol, equipamentos da educação que estavam paralisados. Então, daí você percebe o quanto essa agenda realmente ela é importante, ela é estratégica e é positiva para o governo. Você falou também na questão dos enfermeiros, que é outro ponto positivo. Você misturou muita coisa nessa agenda. Então, vamos continuar falando sobre o piso nacional da enfermagem, porque nós abrimos a edição de hoje dando essa boa notícia para os profissionais da enfermagem com a publicação nesta sexta-feira no Diário Oficial da União do texto da lei sancionada pelo presidente Lula, que disciplina o uso de 7 bilhões e 300 milhões de reais no orçamento da União para os estados e os municípios pagarem o piso salarial da enfermagem. O piso para enfermeiros e enfermeiras é de R$ 4.750 e já entra na folha de pagamento de muitas prefeituras Brasil afora neste mês de maio. Exatamente, Luciano. E é importante essa questão, é o seguinte, não foi à toa. Primeiro que o presidente Lula tinha, por lei, até o próximo dia 15 para fazer a sanção, né, dessa lei que foi aprovada no Congresso. E aí o seguinte, ele aproveitou, claro que hoje, 12 de maio, é o Dia Internacional Mundial da Enfermagem, tá? Mas é também o Dia Nacional do Enfermeiro. Então, o presidente Lula saiu ontem publicado no Diário Oficial, mas ele vai fazer aqui uma espécie assim de solenidade, vamos dizer assim, para aproveitar a presença dele
aqui no estado do Ceará e colocar o compromisso fechado que ele disse que iria resolver a situação e está aí resolvendo a situação. Então, nesse ano, o presidente Lula já enviou o projeto de lei, inclusive, para dotação orçamentária, porque nós estamos trabalhando esses 7,9 bilhões é para garantir o pagamento do piso salarial neste ano. Mas lembre-se, ano que vem, 2024, essa questão também já tem que estar constando no próprio orçamento da União, que vai ser votado pelo Congresso Nacional. Então, ainda tem algumas questões a serem resolvidas? Tem. Uma delas, Luzenor, você lembra que o Supremo Tribunal Federal está com uma liminar que suspendeu a aplicação. Então, esta sanção, essa liminar, ela tem que ser revogada para finalmente entrar em vigor. Mas aí tem o outro lado também, que na área privada há uma resistência muito forte dos hospitais e clínicas em pagarem esse piso salarial. As empresas que são consideradas filantrópicas consideram que os valores são muito elevados e caso o governo não garanta incentivos, por exemplo, com a desoneração da folha de pessoal, ou seja, com a redução de tributos, de encargos sociais, muitos profissionais poderão ser demitidos. Luzenor, tem essa resistência, assim. Eu diria que o problema maior aí, as entidades filantrópicas já estão encontrando, o próprio governo está encontrando saída para ela. A resistência que tem também ocorrido quando você fala das entidades privadas, dos hospitais privados, são aqueles mesmos que integram planos de saúde, são as grandes redes de hospitais privados que se recusam a incorporar, Luzenor, eu não diria esses gastos, mas esse investimento que é importante na categoria dos enfermeiros. E ainda tem também, a gente não pode negar, a resistência das próprias entidades municipalistas que dizem que o dinheiro ainda assim projetado para o orçamento do ano que vem é insuficiente para que os municípios arquem com os custos da questão do piso salarial dos enfermeiros. E indiferente a essas críticas ou essas ponderações das entidades municipalistas, o prefeito do município de Baturité, Herbeli Mota, foi um dos primeiros a assinarem um projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal, garantindo o novo piso salarial dos profissionais da enfermagem. Mais um pioneirismo de Baturité na região do Maciço. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto? Vamos conversar ainda, Luzenor, só porque você chamou, e nós vamos conversar sobre essa guerrinha que tem aí nos bastidores pela briga de cargos aqui no segundo escalão do governo federal aqui no Ceará. Daqui a pouco muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.